Olá, eu sou o professor Diogo Combo, o Diogão da redação de Português e Literatura também. E hoje nós vamos para a segunda parte do resumo da palestra sobre o conto Amor da Clarice Lispector. Vamos para o item 24. A Ana quer, pelo jeito, bloquear a vida pregressa dela, né? Ou seja, a gente vê que em vários momentos ela não tá tão feliz assim com o cotidiano que ela leva. Apesar do conto se chamar Amor, a gente começa a se questionar. Será que ela sentia mesmo amor pelo marido, pelos filhos, por aquela vida? Sentia ou não sentia? Porque ela sentia falta da vida pregressa dela, mas ao mesmo tempo se sentia unida ou presa a esse marido, a esses filhos, a essa rotina. Correto? Continuando aqui, ó. A vida anterior, pelo jeito, era de uma felicidade insuportável. E tem um momento que ela diz não, né? O narrador diz que, que também sem felicidade se vivia. Continuando, ó. Uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. A cena do cego que causa a epifania, um evento cotidiano que traz o quê? Que provoca toda aquela desordem na rotina da Ana. Ó, uma expressão há muito não usada, a vida anterior, represada. Depois, a vida racional versus o mistério. O mistério sempre vencendo Ana, o mistério nunca some. A falta de entendimento para o conto acaba sendo um bom caminho, né? A gente sente em vários momentos do conto uma espécie de estranheza, de falta de entendimento. Isso é um bom caminho. A gente vai procurar nas entrelinhas e a gente não vai ter certas conclusões, até porque a gente nota uma grande incompletude na vida de Ana e uma própria incompletude no conto. Imagina se fosse uma novela, será que teria uma virada a vida da Ana? Continuando aqui, ó. A epifania pode parecer agressiva, a mastigação do cego comparada a um insulto. Aí tem um momento que dá para comparar a mastigação do cego imaginando o barulho de um bonde andando pela rua, tipo o barulho de um trem, né? Domesticar o estranho, as reações a Clarice, a gente percebe que o conto tem uma linguagem simples, tem a sintaxe direta, tem um vocabulário simples, mas tem toda aquela estranheza na normalidade. Pô, eu gosto muito de mencionar, em certos momentos, o filme Eduardo de Mãos de Tesoura e ver como aquele subúrbio, aquele conjunto de casas do filme tem um ar meio soturno, tem um ar meio obscuro, parece um filme de terror, parece que um caos vai acontecer a qualquer momento. Eu imagino a vida de Ana mais ou menos assim, aqueles dias que não tá sol, mas também não tá nublado, não tá muito claro, mas também não tá escuro, não tá calor nem frio. Eu imagino a vida da Ana nesse momento, ou pelo menos nessa passagem narrada no conto dessa maneira, não sei vocês. Manter a dúvida, entender sem dar um nome. Apaziguara tão bem a vida que a vida não explodisse. Ela apaziguava tão bem a vida, mas era sempre aquela divisão entre a vida atual e a vida anterior dela. Ao final, começa um conto que não está escrito, mas não tem volta. Quem sabe um dia eu até passo para os meus alunos uma proposta de produção textual em que a Ana vai continuar a história dela, né, de um modo mais revolucionário, quem sabe. Depois, ó, a menor mulher do mundo é um sentido de necessidade imediata de ordem. O professor, ao longo da palestra, ele vai falando em vários momentos sobre outros contos, outros textos da Clarice e comparando com esse. Depois eu vou fazer uma lista de outros textos, na verdade, de outros autores que podem nortear questões domingo lá no exame também. E depois, por último, parece que a razão venceu o mistério. Pô, mas como é que vai ser a vida da Ana depois disso, como a gente já falou? Aí teve lá o bloco de perguntas e o professor fez várias divagações sobre essas perguntas que eu vou comentar aqui. Primeiro, até que ponto o livro deixa de ser apenas ficção? Isso tem bastante a ver, creio eu, com a mímese, com a verossimilhança. Esse livro aí tem um ar muito grande de verdade. Quantas pessoas não devem se sentir parecidas com Ana, né? Porque o conto se chama Amor. A gente comentou sobre isso. Será que era amor? Será que era ódio? Amor a uma rotina, mas rotina essa que aprisionava a Ana também. Depois, ó, quem escreve o faz sobre a própria vida. Não conseguia direito expressar o que queria. Espelho da vida da Clarice? Sem resposta.
Mas vamos lá, o conto parece se passar em que época? Se passa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, onde Clarice também morou. Ali pelos anos 60, tal qual Clarice viveu aqui pelo Rio de Janeiro, ok? Tem, quem sabe, uma certa imitação da vida, mas muitas pessoas viram a sua vida ao longo do conto. Uso do indireto livre. Espelho que os próprios personagens vivem, diluindo a fala dos personagens junto com a fala do narrador. E como a uma borboleta, Ana prendeu. Mais uma vez, uma figura de linguagem aí, mas qual figura de linguagem poderia ser? A náusea doce, uma sugestão sensorial aí muito complicada essa, né? Pô, náusea é aquilo que a gente tá meio que sentindo, mas como que isso vai ter um gosto doce? Mas só tá misturando o quê? Só tá colocando em pauta o quê? Um sentido, não tá colocando em pauta mais de um sentido para que fosse uma sinestesia, certo? É o desconforto junto com algo bom, eu diria mais uma metáfora aí. Enfim, até o professor sugeriu para pesquisar uma crônica que a Clarice fez em resposta ao Armando Nogueira. Depois, a figura da rede de tricô e os ovos quebrados. Seria uma metáfora? Rede de tricô que também ela fez. Os ovos, o ovo, é um exemplo de perfeição, é um símbolo de perfeição, mas eles foram quebrados. A obra com depressão? Não necessariamente. Bonde é a passagem do tempo? O professor disse que não. O bonde é uma figura qualquer ali, uma figura do cotidiano também. Olha lá, o ovo em vários contos da Clarice é a mostra de perfeição. Ele sugere ali o ovo e a galinha. A rede desestruturada lá na figura da rede de tricô, do saco de tricô. E tem um momento que ela acaba se perdendo e vai parar no jardim botânico. Mas o jardim botânico não é numa natureza real. Ele vem a ser o quê? Uma simulação de natureza controlada pelo homem e é uma natureza que assusta bastante a personagem ali, certo? E depois a vitória, tanto que ela fala da Vitória Régia, assustadora, o Jardim Botânico é um desdobramento da cena do cego. O Jardim Botânico parece ser a natureza sob controle, mas não era bem assim. E eu te peço o seguinte, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e comenta aí, deixa alguma dúvida, alguma sugestão, que tipo de conteúdo você quer para o UERJ ou, posteriormente, Enem, PUC Rio, beleza? Prova para mim que você ficou aí até agora e a gente vê que se comenta sobre o bairro do Humaitá ao longo do conto. Fala para mim de que bairro você está assistindo isso, ou então de qual cidade do Rio de Janeiro, que a força e a inspiração estejam com vocês.